Bem-vindo a mais um VCast, meu nome é Vinícius Múcio Pimentel e estamos aqui na edição especial da Conferência Fiel, Pastores Líderes 2017. Eu tenho a alegria de ter comigo aqui Cleiton Gadelha, que ele é pastor na Igreja Batista de Parquelândia, lá em Fortaleza, e é também diretor executivo do seminário Charles Spurgeon. Temos também aqui o Walter Reggiani, que é pastor na Igreja Batista Reformada de São Paulo, e ele também faz parte do conselho diretivo do Martin Bucer. Então, aproveitando aqui que eu estou tanto com pessoas que estão no meio acadêmico como na igreja, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre como que o aluno, o estudante, o seminarista pode fazer para equilibrar essas duas questões que às vezes se conflitam. Como que ele pode equilibrar a espiritualidade com o estudo acadêmico sem um cair para o outro? Porque as pessoas pensam que esfria, doutrina esfria, mas isso é verdade? Doutrina vai esfriar o seminarista? Cleiton. Não, é claro que é evidente que doutrina não esfria, né? Pelo contrário, a doutrina é fundamental para o entusiasmo cristão. Agora, a quantidade de seminaristas, de jovens crentes que têm uma vida piedosa, fervorosa, e depois que ingressam no seminário começam a estudar teologia e esfriam, é uma quantidade tão grande que não pode ser ignorada, né? Eu penso que o que acontece, a trajetória que justifica esse esfriamento, eu penso que seria mais ou menos assim. O jovem está na igreja, ele é uma pessoa piedosa, ele lê a Bíblia com muito gosto, se aproxima da Bíblia assim como um faminto se aproxima de um pedaço de pão, né? Aí ele tem aquela vida dele esse tipo de convivência com a Escritura. Aí ele vai para o seminário. Então, às vezes, não sei o que explica isso, mas no seminário ele aprende a se aproximar da Bíblia com outra atitude. Então, ele não é mais o faminto que se aproxima da Escritura como se estivesse se aproximando de um pedaço de pão. Ele agora é um camarada que se aproxima do texto bíblico com um bisturi na mão, para bisturizar o texto. Dissecar o texto. Então, eu gostaria de ilustrar para tornar claro o meu ponto. Eu perdi um cunhado numa morte muito trágica, ele foi assassinado e desapareceu, e nós ficamos na casa da minha sogra esperando o corpo dele chegar. Então, quando o corpo dele chegou, então eu tive a oportunidade de ver a reação da mãe dele, né? Ela se aproximou daquele corpo com tanto sentimento, com tanto desespero. Era o corpo do filho dela. Mas logo em seguida, depois aquele corpo foi para o hospital e foram fazer a autópsia do corpo. Então, o médico que se aproximou do corpo para fazer a autópsia, ele foi numa atitude totalmente diferente. Ele foi com bisturi na mão e aquele corpo era apenas um instrumento de estudo para ele, mas não para a mãe dele. Então, eu acho que o esfriamento do jovem se dá por conta desse fenômeno aí. Ele passa a se aproximar da Escritura com uma atitude de um legista mesmo, para dissecar a Escritura. E daí ele passa a dominar o texto em vez de o texto dominar o coração dele. Então eu acho que o equilíbrio seria ele ir para o seminário, estudar a teologia e manter a mesma atitude diante da Escritura, ao ponto que ele, mesmo depois de ter uma formação acadêmica densa, ele possa se aproximar da Bíblia como um simples crente, em busca de pão para a nutrição espiritual dele, de luz para iluminar o caminho dele. Então eu acho que o equilíbrio estaria aí, né? Então o homem, quando a gente fala que uma pessoa reúne em si mesmo a erudição e a piedade, é porque essa pessoa encontrou esse segredo. E ao mesmo tempo que ele é profundo na Escritura, ele é um teólogo na acepção do termo, ele também é um crente piedoso na acepção do termo. Walter, o que você tem visto? Os jovens têm ido para esse direcionamento esfriando? Não tem dúvida, porque isso é o dia a dia. A gente convive sempre com jovens que vão para o seminário, uma faculdade teológica, esfriam. Então, é negar aquilo que está na nossa frente.
E eu concordo com o que o Cleiton falou, eu só gostaria de acrescentar mais uma coisa. O erro na escolha do curso que você vai fazer, da escola. Eu atribuo isso à falta de orientação dos pastores, dos mentores, porque a grande quantidade de jovens que nós vemos esfriar na fé quando iniciam um curso teológico é por causa que ele fez opção por fazer um curso dentro de uma instituição liberal, onde ele vai lidar com instituições que não têm a mínima piedade, a mínima espiritualidade, com professores que muitas vezes são até inimigos da fé. Então, muitas vezes o jovem não vem com aquela estrutura espiritual e de formação, e ele é confrontado com N teorias, colocando em dúvida o texto sagrado, a inspiração, e ele não resiste, e não poucas vezes ele não só esfria, como ele acaba abandonando mesmo a fé. Ou às vezes fica na igreja, mas como alguém que não crê mais, só para se alimentar da estrutura. Um profissional. Então, eu acho importantíssimo o jovem ele ser orientado para que ele busque uma boa instituição, uma instituição que realmente tenha professores piedosos, que sejam professores, não somente professores, mas acima de tudo, crentes de verdade. Sim. É interessante que, juntando com o que os dois falaram, você vai para uma classe onde você tem um professor que não tem esse espírito de amor às escrituras, mas tem um lado crítico e bisturi com as escrituras, invariavelmente isso vai afetar o jovem. No começo ele pode estar lá resistindo, mas cansa. Ele vai ter que fazer os trabalhos, vai ter que entregar aquilo que o professor quer ouvir, né? E daí ele vai ter que ouvir milhares de versões. Só que às vezes a pessoa está às vezes num seminário bom, só que eu acho que ela acaba ficando talvez familiarizada demais com a escritura, não no sentido positivo, mas no sentido onde ele acha que ele dominou a escritura. Ele acha que ele já entendeu toda a escritura, que é aquele primeiro orgulho do jovem de achar que entendeu toda a doutrina, entendeu toda a teologia, ele já é expert em sistemática, bíblica, histórica e filosófica. E daí quando ele chega nas escrituras, ele não chega mais com aquele contemplar, aquele assombro, aquela humildade. Ele chega, não, esse texto fala isso. É verdade. Eu acho que isso pode ser muito ruim, porque tira uma posição de humildade, você se colocar debaixo do texto, ser impactado pelo texto. E esse tipo de coisa é importante, porque nas Escrituras nós vemos que aqueles que eram os mestres eram pastores mestres, né? Como Efésios 4 fala. Na Escritura a gente não vê essas coisas separadas, né? A gente não vê alguém que é só um mestre e não precisa ser pastor cuidador de pessoas. Ele vê as suas coisas juntas. E quando a gente começa a dissociar o conhecimento do cuidado pastoral de vidas, de almas, da igreja, as coisas vão começar a se esfriar, e daí você vai ter umas loucuras doutrinárias para ser inovador. Como que vocês têm feito para que os jovens possam, que estão com vocês, possam manter essa vida de igreja, manter essa vida de piedade, mesmo estudando no seminário? Então, a primeira coisa aí é onde entra o papel da igreja. A igreja tem que fortalecer nos seus membros o compromisso com a igreja local. Todo crente deve compreender que o mover de Deus é a igreja local. Então, tem muita gente que se torna, de repente, teólogo de Facebook, né? O pessoal chama de teólogo nesse miojo, né? Que o cara começa no Facebook, ele sabe de tudo. Eu conheço pessoas assim. Já tive o desprazer de ter pessoas assim na nossa igreja. A pessoa no Facebook, ele é teólogo, ele sabe de tudo. E na igreja, ele não faz nada. Ele não ama a igreja, ele não é comprometido com a igreja. Ele não tem esse vínculo forte com a igreja local. Então, quando ele vai para o seminário, que ele nem deveria ir, mas quando ele vai enviado pela igreja, erradamente, né? Então ele já vai com esses compromissos frouxos. Então, às vezes tudo que ele quer, e é por isso que ele permanece ali, é uma carreira acadêmica. Para ganhar prestígio, às vezes dinheiro, mas ele não ama a igreja, ele não tem compromisso com a igreja. Então, eu acho que a maneira certa de receber os vocacionados ao ministério lá na ponta,
com o coração ainda ardendo pela igreja, é a igreja ser forte nesse item aí. Eu lembro que eu vi uma entrevista lá do Gospel Coalition, eu estava conversando com o Colin, que é o editor, e ele estava entrevistando uma pessoa, né, ele perguntou como que os jovens estão saindo do seminário. Ele falou, os jovens estão saindo do seminário querendo ser igual a você, no sentido de querem trabalhar com conteúdo teológico, querem palestrar, mas não querem vida de igreja. Não que o Colin não tinha vida de igreja, mas a ideia que eles têm da pessoa é aquela pessoa pública que faz palestras, que viaja por aí, que escreve livros, mas quem quer ter uma vida de aconselhar jovens com problema, casais com dificuldades? Só que a vida pastoral envolve principalmente essas coisas, né? Palestra é uma coisa que você vai fazer aí, dependendo da atividade, pastor 2, 3 vezes ao ano. É verdade. Só que toda semana está lá alimentando a igreja, cuidando de problemas que sempre surgem. Falta um pouquinho essa noção do que é o chamado pastoral. Exatamente. Sim. Que não é que eu gosto de teologia, eu tenho chamado pastoral. Não é porque eu estou encantado com Romanos 9 que agora eu sou pastor. Verdade. É bem interessante. E aquela humildade necessária, né? Eu vejo 3 aspectos importantes que a igreja deve analisar antes de enviar o jovem. Primeiro, saber qual é a real motivação, que vocês mais ou menos já falaram sobre isso. Para quê? Será que o jovem não está querendo só fazer um curso teológico para ele ter ascensão no meio, porque ele não conseguiu um outro curso que ele tivesse status? Muitas vezes acontece isso. O jovem não consegue um outro curso que ele pode ter status no meio. Ah, não, se eu fizer teologia, eu vou ser consagrado e daí eu vou ser reconhecido no meio. Então, saber a motivação dele. Segundo, essa igreja tem testemunho dele, de que ele é uma pessoa realmente vocacionada, que ele já está envolvido, que ele já ama a igreja, que ele já ama as almas perdidas, que ele ama o ministério, que ele ama a palavra, independente se ele é um profissional ou não. Sim. E o terceiro vem naquela mesma palavra que eu falei inicialmente, a escolha do curso. Então, perfeito. eu vejo esses 3 aspectos importantes. Primeiro, a real motivação, por que ele está querendo fazer um seminário. Segundo, o testemunho da igreja, da vida daquela pessoa. E terceira, a escolha de uma boa instituição. Verdade. Você lembrando lá no meu estágio na Capitol Hill, uma coisa que eles falaram que foi bem interessante é que eles reconhecem vocacionados. A pessoa vocacionada, aquele com chamado de presbítero, pastor, ele já vai estar atuando, mesmo sem a placa, o título. Ele já vai estar amando pessoas, discipulando pessoas, cuidando de pessoas, interagindo com pessoas. Então, o processo, muitas vezes, na igreja é reverso. O jovem chega e fala, eu me sinto vocacionado, daí já manda para o seminário, para depois voltar para a igreja. Mas o caminho tinha que ser primeiro aqui na igreja. Depois você vai estudar. Por exemplo, às vezes um jovem descobre a vocação dele, ou pelo menos comunica aos outros a vocação dele, quer ser pastor e tal, e ele está aí na igreja. Aí ele vai estudar, só vai ser pastor daqui a 4 anos, vamos dizer. Aí ele fica na total dependência financeira da igreja, estudando teologia, mas ele não é pastor ainda. Então, uma boa medida que a igreja deve fazer, não, você vai trabalhar, arranja um emprego e tal, até porque um trabalho secular é necessário para a formação de um pastor. Então, o jovem sai do ensino médio, ele nunca teve um chefe, ele nunca bateu ponto, ele nunca passou por situações próprias, né, de uma atividade profissional. Aí ele vai direto para o seminário, então ele, dependendo totalmente da igreja, o que já é uma coisa ruim para ele, né? Aí ele se forma e sai dali sem nenhuma experiência de vida. O que acontece? O índice de pastores, até de pastores que depois se recuperam e se tornam bem-sucedidos no ministério, mas que no primeiro ministério fracassam, é altíssimo o índice. Justamente por isso. Porque o camarada não tem o menor contato com a vida real. Exato. Numa das pregações do Augusto Nicodemos, acho que foi até numa das conferenciais anteriores, ele falou sobre um problema dessa formação teológica do jovem, que muitas vezes o jovem ele vai para a faculdade teológica, para o seminário, você já tocou nesse assunto aqui, ele vai para ele ocupar lugar daqueles antigos pastores, aqueles que já têm experiência, aqueles que já têm um grande rebanho, e ele nunca vai com a disposição de, quando ele sair de lá,
plantar uma igreja, Sim. revitalizar uma igreja, ou então se colocar debaixo da autoridade de um pastor. Mas não, ele já vai com a intenção de que na hora que sair, ele já quer ser grande. A questão, Walter, sabe o que é? O cara olha pro John Piper e quer E ser acha- John Piper, mas, e acha que todo mundo é ele, John não, Piper. ele não lê a história do John Piper. É? John Piper não nasceu, começou John Piper, né? Isso é bem interessante, porque daí você vê o cara lá no vídeo pregando para muita gente, com aquela eloquência, mas ele teve um começo, pastoreou igrejas pequenas, a coisa foi crescendo. E a mesma coisa comigo lá quando eu fiz o estágio. É legal você ver a igreja Capitol Hill lá, já com tudo arrumadinho, mas 20 anos do Dever pegou aquela igreja, só com cabelinho branco, ele enterrou a maioria da igreja, que depois foi revitalizando o trabalho. Daí você chega lá hoje, você acha que em um ano você vai fazer tudo acontecer, e não é bem assim. E uma coisa que eu acho interessante que o jovem tinha que entender, o jovem que está estudando, quer ir para a área acadêmica e ministerial, ele precisa entender que ele precisa conectar o que ele está aprendendo com a vida da igreja. Então, falta-se muito se você pegar a sistemática, pegar a teologia bíblica e levar isso até onde que isso vai encaixar na teologia pastoral. Onde, por exemplo, isso daqui que eu estou aprendendo sobre sistemática vai se aplicar no ensino que eu estou dando para os jovens. Onde eu estudar sobre a natureza humana vai me ajudar a aconselhar a pessoa sobre o pecado dela, sobre a nova criação, sobre as coisas. Quando essas coisas não são conectadas, a teologia começa a se tornar uma coisa vaga. Ela é mais só uma ideia, ela não é aquela coisa que... A teologia é vida, né? A gente está vivendo essa realidade espiritual. Só que muitas vezes a gente não percebe por causa dos nossos olhos carnais. E daí a gente acaba estudando uma coisa lá, porque Agostinho falou isso, tal, mas, cara, isso muda como você vê a vida, como a pessoa vê a vida, como você aconselha, como você prega. Então, fazer esse movimento da sistemática, teologia bíblica, filosófica, até a teologia pastoral, até a vida de igreja, acho que é extremamente importante. Sim. Uma coisa que tem prejudicado muito atualmente, isso é um problema até dos nossos dias, é que os jovens aprenderam a almejar ser celebridade. Então, o trabalho na igreja local, geralmente, ele é um trabalho muito silencioso, anônimo, né? Então, esse estágio na vida da igreja, os jovens, despertados até por essas redes sociais, né, que estimulam muito isso, né? Eles esqueceram ou perderam o apreço pelo serviço da igreja. Serviço simples, qualquer coisa lá. Carregar uma cadeira e, sei lá, lavar um banheiro, ajudar no culto de oração. Ministrar no culto de oração e tal. Sentar no banco muitas vezes e tal, e ficar lá anonimamente. Então, os jovens hoje são estimulados pela cultura e pelo fato de eles estarem muito imersos nas redes sociais a fugirem desse tipo de agenda. Ele quer ter um lugar onde ele possa se expressar, né, se impor. Muitas vezes ele quer ser pastor, mas ele não quer ovelha. Então, como que vai ser pastor se não quer ovelha? E às vezes, por exemplo... Ou uma ovelha distante, né? Pois é, e às vezes o conhecimento teológico não processado no serviço da igreja local leva um jovem a agir da seguinte maneira. Digamos, ele começa a achar que sabe mais teologia, por exemplo, do que o pastor. Aí ele está lá no banco desprezando o pastor dele, se sentindo superior ao pastor porque sabe mais teologia do que o pastor, que na verdade não sabe. Mas o conhecimento teológico sem o processamento do serviço na igreja local só pode produzir prejuízo. Mesmo que ele saiba, Sim. ele tem que lembrar o que Paulo fala, que o que você tem que você não recebeu. E se você recebeu porque você se orgulha. E entender que Paulo fala que às vezes o conhecimento de fato, ele ensoberbece. Se o conhecimento desassociado do amor, ele ensoberbece. Eu lembro de uma igreja que depois que eu conheci a teologia reformada, mas eu acabei saindo da igreja que eu estava, que a situação ficou impraticável, eu fui para uma outra igreja, e que não era a igreja que eu pensei, não era a minha igreja dos sonhos. Eu lembro que Deus, de uma forma clara, me desafiou, obviamente, assim, não falou comigo, mas desafiou, tipo, você vai amar a minha igreja ou não? Se você me ama, você vai amar a minha igreja. E você vai servir a minha igreja. Foi daí que eu entendi que, apesar de eu ter discordâncias teológicas daquele pastor, questões pastorais, eclesiásticas, eu estava lá para servir. Eu não ia ficar falando mal dele,
eu ia servir. Os adolescentes estavam precisando de uma classe de EBD. Comecei a lecionar para os adolescentes, depois na classe principal. Tem tanta coisa para fazer. E às vezes o jovem ele fica procurando, ele tem que tomar muito cuidado, ele fica procurando cargos oficiais, entendeu? Ninguém precisa de permissão assim oficial para você ler a Bíblia com alguém, orar com alguém, estar junto com alguém, visitar pessoas. Fazer um trabalho de mentoria. Trabalho de mentoria. Às vezes a pessoa quer, tipo, aquele cargo oficializado para receber certo status e posição. Mas o coração que ama, o coração pastoral, ele vai cuidar com cargo, sem cargo. Ele vai estar lá para servir. Tem a experiência de um missionário e ele, logo que ele se converteu, depois de algum tempo, ele pegou e procurou o pastor e foi pedir para o pastor para enviar ele para o seminário. Ele falou assim, para que você quer ir para o seminário? Eu falei, não, porque eu quero ser pastor. Eu falei, não, você não quer ser pastor. Não, eu quero sim. Eu falei, não, você não quer, porque você está aqui já há algum tempo e eu não conheço nenhum amigo seu. Não conheço nenhum parente seu. Não conheço ninguém. Você não tem nenhum trabalho para apresentar. Então, como que você fala que você quer ser se a tua vida demonstra que você não quer ser? Então ele falou assim, daqui a um ano nós vamos voltar a conversar. E naquele ano, aquele jovem, ele pegou, intensificou seu trabalho de evangelismo, trabalho de trazer outras pessoas para a igreja, para conhecer, etc, tal. E depois ele foi enviado para o seminário, e depois na hora que ele saiu do seminário, ele foi fazer trabalho pioneiro no sul do Brasil. O seminário ele vem como uma ferramenta para aqueles que já têm um coração. Obrigado por participar nesse VCast. Espero que ajude muitos jovens a entenderem e buscarem um caminho de equilíbrio entre seminário, igreja, vida espiritual e de excelência acadêmica. Obrigado, gente. Até o próximo VCast.